Olá a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, com o objetivo de contribuir para que você, eleitor, obtenha o máximo de informações para escolher de forma consciente os gestores que vão nos governar pelos próximos 4 anos. O Metrópolis está realizando uma rodada de conversa com os candidatos à vice-presidência da República. Lembrando que estas sabatinas são resultado de uma parceria de nós, do Portal Metrópolis, com a ARCA, Articulação de Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. A ARCA reúne 12 instituições representativas dos servidores de carreira da administração direta e indireta. Mas antes da gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria pedir licença para vocês para a gente transmitir um vídeo gravado pelo representante da ARCA, ele que nos ajudou a elaborar todas as perguntas dessa entrevista. Olá, gostaria de agradecer a parceria do Metrópolis por estar possibilitando esse debate conosco hoje e agradecer a presença de cada uma das candidaturas que valorizam a democracia e estão aqui para dialogar conosco. Eu sou Leandro Couto, presidente da Associação Nacional de Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, a SECOR, que junto com outras carreiras públicas, no momento de grave crise política, institucional, econômica e social do país, resolveram fazer uma articulação para discutir o desenvolvimento sustentável do país. A ARCA, a Articulação das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, nasce com uma proposta de discutir um projeto nacional de desenvolvimento e é isso que a gente gostaria de fazer aqui hoje, em diálogo com as candidaturas que democraticamente se colocam para escrutínio dos nossos colegas servidores públicos e da sociedade como um todo. Nós trouxemos aqui algumas questões que para nós nos parecem fundamentais para a discussão do país, de qual modelo de Estado que nós queremos, de qual modelo de sociedade que a gente pretende forjar nesses próximos anos, e são questões que nos permitem diferenciar os projetos que estão postos à mesa para a escolha da cidadania. Acreditamos que pode ser um debate bastante útil para a democracia e agradecemos mais uma vez a presença de todas as candidaturas à vice-presidência da República que estão aqui conosco hoje. Bom, agora a gente vai exibir para vocês a entrevista gravada com a candidata Cátia Abreu. Lembrando que a senadora Cátia Abreu concorre a vice na chapa de Ciro Gomes, na coligação PDT-Avante. Infelizmente, a Cátia Abreu não pôde estar aqui com a gente em Brasília, mas nós fomos a São Paulo hoje, nessa segunda-feira, 1º de outubro, agora à tarde, e conversamos com ela e vamos, claro, exibir para vocês tudo. Como as outras demais conversas, as demais entrevistas, vai durar 30 minutos e vocês acompanham a partir de agora. Olá, conversaremos agora com a candidata Cátia Abreu, que concorre a vice na chapa de Ciro Gomes da coligação PDT-Avante. A entrevista terá duração de 30 minutos e nós contamos com a sua companhia. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o Portal Metrópolis, Elis, por essa oportunidade, para que a gente possa discutir aqui as nossas ideias. Muito bem. A emenda constitucional número 95, conhecida como o Teto de Gastos Públicos, reduziu as despesas do governo federal nos próximos 20 anos. A senhora acha possível promover o desenvolvimento social no país com esta medida restritiva? E a senhora pretende revogá-la? E ainda, se for mantida, existe uma alternativa para cumprir o que prevê a Constituição no atendimento em saúde e educação para a população? Obrigada, Elisa. Eu só queria fazer um pequeno reparo que essa emenda constitucional, ela não reduziu gastos para o futuro, ela limitou gastos para o futuro e esta medida foi uma peça de marketing que o Michel Temer, inseguro na cadeira da presidência, quis sinalizar para o grande mercado financeiro brasileiro a respeito de uma ficção impossível de ser cumprida. Então isso eu penso que é ponto pacífico para qualquer novo presidente da República não ter condições de continuar com esse. Não significa que nós vamos gastar, ao contrário, nós temos que fazer o equilíbrio fiscal, mas a limitação vertical de todas as áreas de governo, isso é uma peça de ficção. E a senhora gostaria de complementar sobre a educação? Como eu disse e venho repetindo, e Ciro Gomes também, a educação é a grande chave de ouro para poder combater a pobreza e a desigualdade no país.
E ele pode dizer isso com muita tranquilidade, porque fez isso no Ceará. O Ceará hoje é uma referência nacional e internacional na área da educação. Das 100 melhores escolas de ensino fundamental no Brasil, 82 estão no Ceará. E a melhor das 100, a primeiríssima campeã, está em Sobral, na terra de Ciro Gomes, onde o seu pai foi prefeito e hoje o seu irmão também é prefeito. Então, qual que foi a pegada? Qual foi a grande jogada no Ceará? Dedicar a educação básica, de um modo geral, mais a primeira infância como um foco importante, com creches de tempo integral. Depois, a segunda fase do fundamental e ensino médio, também de tempo integral, com uma diferença. Lá no Ceará, de cada 3 escolas do ensino médio, uma é de tempo integral com ensino profissionalizante. Então os alunos se debatem para ir para a escola e não fugir da escola, porque hoje nós estamos vivendo o pior dos mundos. Nós estamos fabricando gerações de pessoas que estão desistindo do seu futuro. Meninos que saem da escola no ensino médio, antes de terminar o ensino médio, às vezes até no ensino fundamental, para poder ir trabalhar, quando não é capturado pelo tráfico. O que ocorre? As escolas são 4 paredes, sem nenhum charme, sem nenhuma questão de estimular esses meninos com laboratórios de informática, de mecatrônica, de robótica. Esses meninos são muito evoluídos hoje, muito diferente de mim na minha época, nessa idade. Então essa evolução, por conta da internet, ela é veloz. Então nós precisamos criar condições de buscar esses meninos de volta da rua, do trabalho, do tráfico e colocar em escolas maravilhosas para que a gente possa formar cidadãos mais fortes, mais inteiros e que eles possam ter uma expectativa de sucesso na vida. A mesma coisa com o ensino superior. Não dá para ter um Brasil com tão pouca gente no ensino superior. Hoje o FIES produziu quase 12 bilhões de dívida desses jovens que se formam, pegam o seu diplominha tão sonhado e depois não conseguem emprego. Ciro Gomes, a exemplo do SPC, das pessoas que estão com o nome sujo, também vai dar uma opção, uma alternativa, uma nova oportunidade para esses jovens formados que estão devendo FIES. Nós vamos fazer um refinanciamento para a nossa juventude começar a vida com o nome limpo. E, candidata, nos últimos 20 anos, os diferentes governos implementaram uma série de reformas na Previdência Social. Foram revistas, entre outros pontos, a idade mínima e as regras de cálculo para teto do benefício. A senhora entende que é necessária uma nova reforma? E por quais motivos e em quais pontos? E por vários motivos. Nós estamos com algumas distorções muito graves na Previdência brasileira hoje e precisa, sim, ser corrigida. Nós não podemos tratar os mesmos brasileiros de forma diferente. Então, nós queremos trabalhar a idade, só que nós excluiremos 4 carreiras, 4 segmentos, vamos assim dizer. As mulheres não terão a mesma idade para aposentar, terá menos, os trabalhadores rurais, os policiais e professores, mas a idade, como a expectativa de vida está aumentando muito, isso no mundo inteiro funciona assim. Mas o principal da reforma que quer fazer Ciro Gomes é sair do sistema de repartição para o sistema de capitalização, onde cada um vai ter a sua aposentadoria própria e o seu pecúlio separado. E o governo federal tem repassado para o setor privado atividades antes realizadas pelo Estado e ampliado a terceirização de mão de obra. Organizações sociais já fazem a gestão de saúde e recentemente foi anunciada a privatização de 27 museus. Na sua avaliação, quais funções o Estado não pode abrir mão e quais podem ser privatizadas? Essas atividades, elas devem ser exercidas por servidores concursados ou podem ser repassadas para outras formas de contratação? Olha, um exemplo claro que você deu, que é museu, não justifica ficar na mão do Estado. Nós somos ineficientes para isso e isso pode atrair a iniciativa privada, inclusive com uma manutenção muito maior e muito melhor. O Estado deve se preocupar com as coisas essenciais e básicas, por exemplo, com a saúde, com a educação,
com a segurança pública, não significa que não possa terceirizar serviços dentro dessas 3 áreas. Pode sim, naquilo que o Estado for desnecessário, eu acredito que sim. A outra questão importante é na área da pobreza. Nós não podemos deixar pessoas desfavorecidas, porque a ausência do Estado provocou a pobreza desse indivíduo, a falta de oportunidade. Então o mercado não corrige isso. O mercado é muito bom para gerar riqueza, para gerar empregos. Quando eu digo mercado, é um mercado diferente do que alguns dizem por aí. Não é um mercado especulativo. Eu estou falando desde a barbearia, do salão, da farmáciazinha, da menor cidade até as grandes lojas. Isso para nós é mercado e nós temos que cuidar porque eles geram muito emprego. O mercado especulativo é outras questões que estão muito distantes da população. Então, esta ausência do Estado nas questões sociais que provocou milhões e milhões de pessoas pobres, sem escola, sem universidade, sem direito à saúde, é função do Estado, sim, estar do seu lado. Agora, vejo muitas questões onde o Estado é desnecessário e fica ocupando tempo, esforço e custo financeiro desnecessário. No caso dos museus, por exemplo, imagine uma empresa como o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal ser padrinhos dos museus e, ao mesmo tempo, divulgar os seus nomes comercialmente. Eu acho isso perfeitamente possível. Eu só quero que os museus do Brasil estejam à altura do povo brasileiro para que nós possamos desenvolver e disseminar a cultura histórica. Enfim, todo tipo de museu nós devemos estimular as escolas a participarem e a frequentarem. O modelo de desenvolvimento econômico e falhas graves na gestão pública tem gerado conflitos e violências no campo. O que fazer para qualificar a gestão territorial no Brasil e resolver esse problema? O INCRA poderia colaborar um pouco mais com essa gestão territorial. Se nós avaliarmos quantos anos existe o INCRA, e nós ainda temos praticamente 90% dos assentamentos da reforma agrária sem um título de terra, pessoas que já morreram e já está na 3ª geração aguardando o seu título de terra, e o INCRA com muita morosidade e talvez um certo corporativismo, porque as pessoas dizem que como se fosse titular tudo, não fosse mais necessário o INCRA. Então, de certa forma, ele segura essas titulações em detrimento do interesse público. E quais serão os instrumentos prioritários, programas, ações e instituições para a proteção de minorias e de valorização da diversidade sociocultural da sociedade brasileira? Como é que a senhora pretende combater o racismo, o machismo e a homofobia no país? Em primeiro lugar, nós temos que fazer o Ministério Público sair da política e cuidar das minorias, das pessoas menos favorecidas, das pessoas sem oportunidade. O Ministério Público foi criado para isso e não para interferir na política brasileira. Acho que esse é o primeiro ponto. Enquanto Estado, enquanto governo, como política de Estado e não política de governo, nós devemos enfrentar a questão do preconceito em qualquer hipótese com muita força. Por exemplo, quando eu digo força, não é a força bruta, é a força da inteligência. O machismo no Brasil, ele perdura há séculos, porque, na verdade, esse inconsciente coletivo do machismo é reforçado todos os dias nas novelas, nas propagandas de TV, enfim, no dia a dia e no cotidiano. Então, nós, para quebrar esse núcleo duro do preconceito contra a mulher, contra os negros, contra os homossexuais, nós precisamos desmanchar, atingir esse núcleo duro com outros comportamentos, com outras expectativas, inclusive campanhas de TV e políticas públicas que venham reforçar isso desde a primeira infância até a vida adulta. E como é que a senhora pretende desenvolver a ciência e a tecnologia no Brasil? Quais são as áreas prioritárias e que fontes de investimentos podem ser ampliadas? Na verdade, todos os setores precisam de inovação, ciência e tecnologia, mas de fato nós temos que priorizar de acordo com o nosso orçamento. O agronegócio, a agropecuária de um modo geral, é um exemplo extraordinário do quanto a pesquisa, a inovação fez bem a todos nós. Hoje nós construímos a maior agricultura tropical do planeta às custas de muita pesquisa, especialmente a Embrapa, a Universidade de Viçosa, a Universidade de Lavras, Exalc, universidades maravilhosas que nos deu esse suporte, que nos deram esse suporte. Então, o que acontece? Ciro Gomes pretende diversificar
principalmente em 4 áreas. Continuar investindo em pesquisa e inovação na área do agro, especialmente na busca de agroquímicos, de defensivos agrícolas biológicos mais sustentáveis para dar comodidade e tranquilidade à população, melhorando a nossa produtividade na área de aviação, na área da Embraer, na área de petróleo e gás e também na área médica. O Brasil esvaziou toda a sua indústria de produção de fármacos e equipamentos médicos. Nós importamos 80% disso, chegando a quase 17 bilhões de dólares por ano. Então, nessas 4 áreas, nós queremos resgatar a tecnologia para fazer também fabricação brasileira. E, candidata, a infraestrutura logística e energética do Brasil ainda depende dos bancos oficiais, do investimento público ou da articulação do governo federal com o setor privado. A senhora acha que o Estado deve continuar com um papel predominante nesse processo? É possível ampliar os 2 setores de maneira sustentável? Na verdade, o mundo inteiro pratica isso. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, a ferrovia Norte-Sul é uma ferrovia competitiva. A ferrovia que sai de Cuiabá até Miritituba, no Pará, é uma ferrovia super competitiva. Então, aonde existe competição e o interesse privado, é óbvio que nós temos que economizar dinheiro, deixar a iniciativa privada fazer e nós fazermos estradas, ferrovias não tão competitivas no dia de hoje, mas que no futuro serão. Então, o Estado brasileiro não pode se ausentar dessa infraestrutura com o objetivo de pensar a médio e longo prazo. Por exemplo, a Belém-Brasília, uma das mais antigas do país, que corta o Tocantins inteiro de norte a sul, que foi construída por Juscelino Kubitschek. Naquela época, era uma estrada que não passava absolutamente nada, mas a visão de JK viu que seria uma estrada mestre para o Brasil no futuro. Se nós chamássemos alguém da iniciativa privada para desenvolver pedágio na Belém-Brasília naquela época, ia virar piada. Mas a importância dela e a visão de JK, uma visão de estadista. E o que acontece? Agora ela está sendo licitada para iniciativa privada, porque há interesse econômico para pegar o pedágio, fazer a duplicação e desenvolver. Então, os 2 são importantes. Repito o que disse com relação aos serviços públicos. Aonde a iniciativa privada se interessar e fazer com competência, nós, governo, se estivermos e chegarmos até lá, nós temos que fazer regulação, fiscalização, cumprimento de metas rigorosas. E aonde a iniciativa privada não se interessa, como infraestrutura, o Estado deve fazer. E como é que a senhora pretende garantir o acesso universal à saúde? No seu plano de governo, existe a previsão para a criação de planos privados populares como forma de ampliar o acesso? Olha, a saúde ampla e gratuita já está na Constituição e o SUS se propõe a isso. Agora, tem distorções que são incompreensíveis. Por exemplo, se eu tenho um plano de saúde e normalmente preciso de um hospital público para uma cirurgia de alta complexidade, às vezes naquela cidade só tem um hospital público, não tem um hospital privado que faça esse tipo de trabalho. Então, por que não o meu plano de saúde não paga o SUS, não cobre o SUS assim que eu termino de operar? Hoje a legislação não permite, mas nós precisamos corrigir essa distorção. Se nós tivermos estrangeiros visitando o Brasil, fazendo turismo, e se ele precisar ser atendido no hospital público, ele também tem um sistema gratuito, como se fosse um brasileiro. Então, eu acredito que a questão da saúde continua com a sua gratuidade, mas precisamos melhorar o atendimento, a eficiência do atendimento. E Ciro Gomes tem propostas importantes e interessantes nessa área, no que diz respeito à atenção básica. Nós queremos, inclusive, aumentar a equipe da saúde da família na atenção básica, não só médico, dentista, enfermeiro, mas nós queremos incluir fisioterapeutas, psicólogos,
fisioterapeuta, psicólogo, assistentes sociais e nutricionista. Então, nós vamos melhorar o atendimento básico, porque é o preventivo, para que tenha menos necessidade de chegar à média e alta complexidade, que é muito mais cara do que fazer todo esse trabalho na base. A outra questão é que nós queremos premiar as unidades de saúde do Brasil que cumprirem com metas rigorosas que serão impostas. Então, como é que nós vamos premiar a unidade básica? Não é dando dinheiro para o prefeito. Nós vamos dar um 14º salário para todos os funcionários daquela unidade, desde a recepcionista até o médico. Então, queremos que cumpra os indicadores de mortalidade materna e infantil, as doenças crônicas como diabetes e hipertensão, as doenças eventuais como chikungunya da vida e também o quinto item seria a satisfação do cliente. Isso vai pesar muito o atendimento humanizado e digno que as pessoas merecem. Então, nós vamos fazer multirões de cirurgias eletivas e, com relação às consultas de especialidades e os exames, nós vamos fazer parceria com a iniciativa privada. Nós não vamos construir nada. Já existem esses prédios, esses órgãos, essas clínicas funcionando e nós vamos fazer parcerias através do SUS. E a senhora acredita que os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, podem reduzir a desigualdade no país? Que ações prioritárias o seu governo implementaria para garantir a assistência social? Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro que a questão do Bolsa Família, ela é indiscutível hoje e sempre, enquanto nós tivermos pobres no país, abaixo da linha da pobreza e da extrema pobreza. Isso é indiscutível. O mundo inteiro vem aqui conhecer. Iniciou um pouco tímido no Fernando Henrique, depois Lula e Dilma ampliaram. Então é um programa que deu certo e que deverá continuar. Quem não gostar do Bolsa Família, trabalhe duro para tirar as pessoas da pobreza, porque aí não precisa de Bolsa Família. Então, ela não combate a pobreza, a Bolsa Família. Ela combate a fome. Ela auxilia e muito na nutrição. É garantir pelo menos 2 refeições a 3 refeições por dia. Então isso chama Bolsa Família, se pudesse trocar o nome, chamaria proteção nutricional. Porque nós não podemos ser um país grande produtor de alimentos e conviver com pessoas passando fome no nosso território. Agora, por outro lado, combater a pobreza definitivamente. A grande chave do segredo, a grande chave de ouro para de fato tirar as pessoas da pobreza são várias, mas a de ouro, a chave de ouro são várias chaves, mas a chave de ouro é a educação. Hoje nós sabemos no mundo inteiro, os pobres do mundo inteiro, todos, sem exceção, têm baixa escolaridade. Então, pobreza e baixa escolaridade são irmãs gêmeas. E a senhora concorda com a reforma trabalhista aprovada em 2017? Que medidas podem ser tomadas para garantir o direito dos trabalhadores já previstos em lei? Eu poderia responder com muita simplicidade, porque eu votei contra a reforma trabalhista. Não votei a favor, em que pese nela tem coisas modernizadoras, que eu acho que nenhuma lei pode ser congelada, só a Bíblia, que é um livro de leis que não se muda, mas as leis em geral, elas podem ser modernizadas de acordo com a sociedade. Elas não podem ter uma conotação de vingança como essa lei que foi aprovada no Congresso. Não é vingança dos parlamentares contra o trabalhador, muito mais contra a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, seus auditores, que pesaram abusivamente a mão em casos desnecessários, criando um conflito muito forte. Então ela veio da Câmara com um componente muito vingativo, muitos itens de vingança contra essas instituições. E quem pagou o pato foi o trabalhador. Então nós precisamos melhorar pontos que foram votados, revogar, aliás, não está na alçada do presidente, mas a força dele ajuda muito a tirar esses componentes de vingança que o trabalhador foi atingido. Bem, nós chegamos ao fim desta entrevista com a candidata Cátia Abreu,
que concorre ao cargo de vice na chapa encabeçada por Ciro Gomes, e nós gostaríamos muito de agradecer a disponibilidade da candidata, a oportunidade de ouvir as suas propostas e ideias sobre temas tão importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez ao portal Metrópolis, agradeço a você, Elis, toda a sua equipe, e pedir a todos os brasileiros, há 5, 6 dias, poucos dias nós estamos das eleições, já estou até perdendo a data, mas domingo, dia 7 de outubro, nós precisamos votar, e eu tenho muita esperança que as mulheres do Brasil vão salvar o Brasil. Essa eleição de 2018 é uma eleição das mulheres, onde elas estão sendo vistas de verdade, e não só como mulheres que estão dando piti e feministas reclamando da sorte. Não, as pessoas estão vendo hoje que as mulheres não estão para brincar. Nós não queremos guerra, nós queremos paz. Só que a paz significa nossos filhos nas escolas de tempo integral, nas creches, uma boa alimentação na nossa casa, um exame e uma dor que precisa ser curada a tempo. E eu peço a reflexão para que a gente saia desses extremos de A e B e que a gente possa votar no C, Ciro Gomes, que vai reunificar o país. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e muito obrigada pela sua companhia. Bom, com a transmissão dessa entrevista que você acompanhou agora, nossa rodada de sabatinas está quase chegando ao fim. Amanhã, dia 2 de outubro, às 9 da manhã, nós entrevistaríamos Christian Lobauer, ele que é vice na chapa de João Amoedo, do Novo. Esta será a última entrevista. Mas desde já, gostaríamos de agradecer a disponibilidade de todos os candidatos que nos atenderam, também a parceria com a ACA, que desde o início compreendeu a importância dessa sabatina para contribuírem com todo o processo eleitoral. E, claro, agradecer a você que está aí do outro lado acompanhando a gente também. Lembrando que qualquer outra notícia da campanha eleitoral, do processo eleitoral como um todo, você acompanha no nosso site www.metropolis.com. E até mais.